Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora, vamos para o caso de hoje. O salão principal do Hotel de Bellecour reluzia como uma constelação aprisionada em cristal. Cada lâmpada refletia-se nos espelhos dourados, duplicando o brilho das joias, os sorrisos forçados e o tilintar dos copos de champanhe. Lá fora, Paris dormia sob uma garoa fina, mas, ali dentro, a atmosfera parecia feita de ouro líquido e perfume caro. A ocasião era uma celebração de prestígio, o noivado de Isabelle Fournier, herdeira de uma das mais tradicionais casas de fragrâncias da França, com Dr. Lucas Duret, químico e formulador de sucesso. O evento reunia empresários, artistas, diplomatas e curiosos disfarçados de amigos, todos embalados pela ilusão do luxo e da harmonia. No entanto, para Hercule Poirot, que observava tudo de uma mesa lateral, cada detalhe tinha o peso de uma nota dissonante. Ele não fora convidado por gosto, mas por insistência de um velho conhecido, o gerente do hotel, que temia uma estranheza pairando sobre o evento. Poirot, de impecável terno cinza e luvas discretas, limitava-se a observar. Seus olhos percorriam os gestos repetidos de cortesias mecânicas, o deslizar das taças e a tensão escondida em sorrisos educados. Quando a felicidade é forçada, pensava, ela exala um perfume ligeiramente azedo. O quarteto de cordas tocava com precisão, e Isabelle reluzia como a própria joia do evento. Vestia um tecido dourado, simples, mas de corte impecável, e cada movimento seu parecia estudado. Ao seu lado, Lucas, elegante, falava pouco, mas irradiava o tipo de confiança que nasce da certeza do controle. Entre eles, no entanto, algo parecia faltar, um gesto, um olhar, uma leveza. O laço parecia bem costurado demais, e costuras apertadas, como Poirot sabia, costumam rasgar. O detetive percebeu também outros rostos interessantes. Henri Valmont, primo de Isabelle, conhecido mais pelos vícios do que pelas virtudes, circulava entre as mesas com a taça sempre cheia e o olhar desconfiado. Próximo ao palco, Émile Laurent, designer da loja principal da Maison Fournier, mantinha-se imóvel, os olhos fixos em Lucas. O ressentimento estampava-se com clareza em seu semblante. Algo entre amor ferido e ciúme profissional. Perto da orquestra, Madame Colette Marchand, sócia e antiga amiga do pai falecido de Isabelle, observava tudo em silêncio. Tinha o ar daquelas mulheres que conhecem segredos demais, mas preferem guardá-los em troca de poder. A noite parecia desenhar-se sem incidentes, até o instante em que as luzes diminuíram para o brinde. Um garçom anunciou o discurso da herdeira. Isabelle ergueu a taça e sorriu. Sua voz soou firme, melodiosa. A união da arte e da ciência. Que o nome Fournier continue a perfumar o mundo. As palavras flutuaram suaves, mas o sorriso que se seguiu durou pouco. Seus olhos se apagaram, o cristal escorregou-lhe dos dedos, e o som do vidro quebrando ecoou pelo salão como um tiro abafado. O corpo de Isabelle inclinou-se e caiu sobre o chão de mármore. O salão mergulhou em pânico. Gritos, correria, cadeiras arrastadas, e o perfume doce no ar transformou-se em algo pesado, quase metálico. Poirot levantou-se sem pressa. Enquanto os outros se agitavam, ele caminhou calmamente, abrindo espaço com um simples gesto. Ajoelhou-se ao lado do corpo, observando o rosto da moça. O tom da pele, o brilho apagado dos lábios, o olhar fixo.
Tudo indicava o mesmo. Ela estava morta. O gerente do hotel aproximou-se, trêmulo. Mon Dieu! Senhor Poirot, o que aconteceu? Poirot ergueu o olhar e respondeu com a serenidade de quem já vira o pior lado da natureza humana. O impossível, mon ami. Alguém trouxe a morte para o perfume. A frase calou todos. As pessoas recuaram. Lucas Duret ajoelhou-se perto da noiva, mas hesitou um instante. O bastante para o olhar de Poirot se fixar nele com curiosidade. Ele tocou a mão de Isabelle, mas parecia mais desconcertado do que desesperado. O detetive notou o gesto contido, o cálculo, a ausência de reação instintiva. Um murmúrio percorreu o salão quando Poirot levantou o pulso da jovem e o cheirou discretamente. Havia um odor ali, não apenas de jasmim e íris, mas algo mais. Um traço amargo, químico, quase imperceptível. O mesmo perfume que Isabelle usara a noite toda, uma criação exclusiva, presente de seu noivo. Fechem as portas, disse Poirot com voz calma, mas autoritária. Ninguém deve sair até que a polícia chegue. A ordem foi obedecida de imediato. A música cessou por completo, e a única melodia restante era o som nervoso das respirações. Poirot levantou-se, ajeitou o paletó e olhou em volta. Esta moça não morreu por acidente. O perfume que usava foi envenenado. Um silêncio denso caiu sobre todos. Madame Marchand levou a mão à boca, chocada. Émile Laurent soltou um suspiro trêmulo e Henri Valmont derramou parte do vinho sem perceber. Lucas permaneceu imóvel, encarando o chão. Poirot voltou-se para o gerente. Preparem uma sala privada. Preciso falar com cada pessoa que teve contato com a senhorita Fournier esta noite. Enquanto o corpo era coberto e levado discretamente, o detetive observava as reações. Nenhuma palavra escapava à sua atenção, muito menos o modo como cada olhar evitava o outro. O baile se transformara num campo minado de suspeitas. Na sala reservada, Poirot aguardou os depoimentos. A primeira a entrar foi Madame Marchand, os olhos vermelhos, mas o porte firme. Ela contou que conversara com Isabelle horas antes, advertindo-a de que o casamento poderia destruir o legado da família. A moça teria rido e dito que a tradição precisava de inovação. Colette baixou os olhos. Eu a amava como a uma filha. Nunca quis isto. Em seguida, veio Émile Laurent, visivelmente abalado. Confessou que fora apaixonado por Isabelle, mas que ela o rejeitara há tempos. Ela merecia mais do que minhas mãos de artista pobre, murmurou. Poirot percebeu o tom sincero, mas também uma raiva sufocada, o tipo que não some, apenas se refina. Henri Valmont apareceu depois, arrogante e inquieto. Disse não saber nada, mas seu desdém traía irritação. Poirot soube ali que o primo estava endividado e dependia financeiramente da herdeira. O dinheiro dela sustentava minha herança, afirmou rindo sem graça. Por fim, Lucas Duret entrou, com o ar de um homem ofendido por estar sendo questionado. Disse que criara o perfume Amour Éternel, em homenagem à noiva, e que só ele e Isabelle conheciam a fórmula. O senhor insinua que eu a matei com minha própria criação? Perguntou, controlando o tom. Poirot sorriu levemente. Eu apenas observo, monsieur. O amor, como o perfume, pode ser doce, até que alguém altere a composição. Lucas não respondeu. Saiu sem olhar para trás. Quando a noite terminou, o hotel estava selado. Os convidados, recolhidos a seus quartos, murmuravam entre lágrimas e desconfiança. Poirot ficou só, de pé diante da janela da sala vazia. O perfume ainda pairava no ar, delicado, letal, persistente.
Ele fechou os olhos por um instante e murmurou: "O aroma da verdade é sempre o último a desaparecer." Lá fora, a chuva aumentou, lavando os reflexos dourados da cidade. Dentro do hotel, o caso apenas começava. Na manhã seguinte, o Hotel de Bellecour acordou em silêncio. Os corredores, antes cheios de risos e perfumes caros, estavam vazios, e cada passo soava como uma confissão. O corpo de Isabelle Fournier fora levado discretamente pelas autoridades, mas o caso agora estava sob o comando de Hercule Poirot, a pedido da própria polícia parisiense, que confiava em sua reputação de ordem e método. O detetive iniciou o dia com sua rotina habitual, um café forte, uma maçã descascada com perfeição e uma conversa breve com o gerente, que relatou o estado dos hóspedes. "Nervosos, monsieur, e com razão." Poirot apenas assentiu. "O medo", pensava ele, "é o perfume que revela todos os outros." Começou as entrevistas pelo homem que, até a véspera, representava o sonho de Isabelle, Dr. Lucas Duret. O químico foi chamado ao pequeno salão de chá, agora transformado em gabinete de investigação. Ele chegou pontualmente, elegante, com o olhar controlado, como se estivesse diante de um experimento em vez de uma tragédia. "Monsieur Duret", começou Poirot, calmamente. O perfume usado por Mademoiselle Fournier era de sua criação. "Gostaria que me explicasse como foi preparado." Lucas ajustou os punhos da camisa antes de responder. "Era um tributo a ela, monsieur. Uma mistura de notas florais e amadeiradas. Nada tóxico. Nada suspeito." Poirot o observou. "Nada suspeito, não. Mas por vezes o perigo não está no frasco. Está em quem o segura." O químico ergueu o olhar, ofendido. "Está insinuando que eu envenenei a mulher que amava?" "Não, monsieur. Estou apenas lembrando que o amor e a ambição, quando misturados, podem criar uma fragrância mortal." A expressão de Lucas vacilou, por um breve instante. Poirot percebeu uma fissura mínima, mas reveladora. "Diga-me", continuou o detetive, "qual era o propósito de seu noivado?" "Amor ou ascensão." Lucas inclinou-se levemente para a frente. "O senhor acha que um homem como eu precisaria de dinheiro?" "Eu acho, monsieur, que todo homem precisa de algo. Alguns precisam de poder, outros de reconhecimento. E alguns precisam ser lembrados", disse Poirot com voz baixa. "Diga-me, monsieur Duret, o que o senhor queria ser para Isabelle?" Lucas respirou fundo antes de responder. "O futuro dela." Poirot manteve o silêncio. Essa resposta dizia mais do que o próprio homem percebia. Quando Lucas saiu, Madame Colette Marchand entrou. Trazia um lenço escuro e os olhos fundos de quem não dormira. "Ela o amava, sabe", disse antes mesmo de se sentar. Isabelle acreditava que Lucas seria o novo rosto da Maison Fournier, que o amor entre eles traria renovação. Poirot inclinou a cabeça. "E a senhora? O que acreditava?" "Que ele destruiria o legado de uma família inteira", respondeu Colette, firme. Isabelle era talentosa, mas inexperiente. Quis transformar o amor em negócio. E o negócio em amor. "Uma combinação instável, madame", comentou Poirot. "Diga-me, a senhorita Fournier tinha inimigos?" "Inimigos?" Colette suspirou. "Apenas pessoas decepcionadas. E às vezes, isso é pior." Mais tarde, Poirot encontrou Émile Laurent sentado sozinho no jardim interno. O designer, de olhar cansado e mãos manchadas de tinta, parecia carregado de lembranças. "Monsieur Laurent, o senhor conhecia a senhorita Fournier desde a juventude?" "Sim", respondeu ele sem levantar a cabeça. "E a amava." "Mesmo após o noivado dela com o Dr. Duret?" Émile soltou uma risada amarga.
O amor não pede licença, monsieur. Ele só muda de lugar. Poirot observou o homem por um momento. O senhor acredita que Mademoiselle Fournier o amava? Talvez em outro tempo. Mas ela queria mais do que o que eu podia oferecer. Queria ser lembrada como uma mulher moderna, independente. Quis unir o nome Fournier à ciência. E Lucas lhe prometeu o mundo. E o senhor? Eu só lhe ofereci sinceridade, respondeu o artista, levantando o olhar. E ninguém quer isso quando o brilho está tão perto. Poirot assentiu, compreendendo. A dor de Émile não cheirava a culpa, mas a perda. Na tarde do mesmo dia, o detetive chamou Henri Valmont. O primo de Isabelle chegou irritado, reclamando da demora e exigindo liberdade imediata. Poirot o recebeu com cortesia implacável. Monsieur Valmont, ouvi dizer que o senhor dependia financeiramente da prima. Henri riu nervoso. Dependia é exagero. Ela apenas cuidava de alguns investimentos. Investimentos pessoais, imagino, respondeu Poirot. Diga-me, o senhor foi o último a falar com Mademoiselle Fournier antes do brinde? Henri hesitou. Eu fui cumprimentá-la. Desejei sorte. E o senhor a tocou? Tocar? Talvez tenha beijado a mão como todos os outros. Por quê? Poirot observou-o atentamente. Porque cada contato, monsieur, é uma possibilidade. E às vezes quem toca não percebe que carrega mais do que intenções. Henri ficou pálido. Está dizendo que eu a matei? Poirot fez um gesto suave. Estou dizendo que o senhor teve oportunidade, mas ainda não decidi se teve motivo. Henri engoliu seco e saiu sem olhar para trás. À noite, Poirot revisou suas anotações. 4 pessoas próximas. 4 laços diferentes com a vítima. Cada um amou Isabelle à sua maneira. O amante rejeitado, a amiga protetora, o primo invejoso e o noivo ambicioso. Mas apenas um transformou o amor em veneno. O detetive refletiu sobre o que ouvira. Isabelle não morrera por acaso. Sua morte fora construída como uma fórmula: emoção, desejo e cálculo em doses exatas. O amor servira como o solvente perfeito para a ambição. Naquela madrugada, enquanto o vento soprava pelas janelas do hotel, Poirot percebeu o que ligava todos os suspeitos. Cada um, à sua forma, queria ser parte do legado da jovem. Uns por lealdade, outros por dinheiro, e um, talvez, por imortalidade. O amor, mon ami, murmurou para si mesmo, é o ingrediente mais perigoso de todos. Quando puro, cura. Quando contaminado, mata. Ele então fechou o caderno e olhou pela janela. A cidade dormia, mas o caso estava desperto. O perfume que envenenara Isabelle ainda pairava no ar, invisível, persistente e cheio de respostas. O som distante de um relógio marcava meia-noite quando Poirot se levantou. O caso não era apenas sobre um crime, era sobre um sentimento transformado em arma. E a partir dali, cada gesto seria observado como uma nova nota nessa melodia amarga. O detetive ajeitou a gravata, respirou fundo e disse em voz baixa: Agora vejamos o que acontece quando a ambição tenta mascarar o amor. Saiu do quarto em direção ao corredor, onde as sombras do Hotel de Bellecour pareciam guardar mais segredos do que pessoas. O baile terminara, mas o verdadeiro jogo acabava de começar. O dia seguinte trouxe uma falsa calma ao Hotel de Bellecour. O sol filtrava-se pelas cortinas de veludo, dourando as mesas de café da manhã como se nada tivesse acontecido. Mas, sob o verniz da normalidade, o medo continuava. O caso da morte de Isabelle Fournier agora ganhava espaço nos jornais, e mesmo entre os hóspedes que fingiam indiferença, o ar estava carregado de desconfiança. E Poirot, no entanto, mantinha-se tranquilo. A calma, dizia ele,
é o disfarce preferido da verdade. Enquanto os outros buscavam distrações, ele observava o modo como as pessoas andavam, quem evitava cruzar olhares e, sobretudo, quem tentava parecer inocente demais. Naquela manhã, o detetive decidiu reconstituir os últimos momentos da noite anterior. Pediu ao gerente que abrisse novamente o salão do baile. O espaço ainda exalava vestígios do perfume letal. As taças quebradas haviam sido recolhidas, mas a lembrança do corpo de Isabelle permanecia ali, invisível, como uma sombra no ar. Poirot caminhou lentamente pelo salão. Observava o chão, as marcas de passos, os lugares onde os convidados haviam se reunido. À beira do palco, encontrou um pequeno lenço de seda, esquecido sob uma cadeira. O bordado mostrava as iniciais I.F. Ele o ergueu com cuidado e, ao aproximá-lo do nariz, detectou o mesmo traço químico amargo do perfume. "Ah, mademoiselle", murmurou. "Mesmo depois da morte, ainda deixa rastros de elegância e perigo." No corredor encontrou Madame Colette Marchand, que vinha supervisionar o fechamento das malas da jovem. Ela tentou parecer firme, mas havia cansaço nos gestos. "Não pensei que veria o salão de novo", disse ela. "Cada canto parece murmurar o nome dela." Poirot respondeu sem olhar diretamente para ela. "A senhorita Fournier vivia cercada por beleza, madame. Mas a beleza, às vezes, esconde rachaduras. Diga-me, a senhorita parecia feliz na noite do noivado?" "Feliz?" Colette hesitou. Ela sorria, sim, mas havia algo forçado. Ela dizia que estava tudo bem, mas suas mãos tremiam. Poirot assentiu. A felicidade pode ser o disfarce mais bem aplicado. Enquanto conversavam, Lucas Duret apareceu no salão, acompanhado por um policial. O químico trazia o semblante sereno demais para um homem de luto. "Voltei para recolher algumas amostras", disse ele, mostrando uma caixa metálica. "A polícia liberou o laboratório e pensei que o senhor gostaria de ver o que restou da fórmula do perfume." Poirot o observou em silêncio. "Que generosidade, monsieur! É raro que um homem queira colaborar quando o aroma do crime o envolve." Lucas forçou um sorriso. "Tenho certeza de que tudo será esclarecido. Minha consciência está limpa." "Ah", disse Poirot com doçura irônica. "A limpeza, monsieur, é apenas uma questão de superfície. Às vezes a sujeira está no fundo da garrafa." Ele tomou a caixa das mãos do químico e pediu para analisá-la mais tarde. Lucas despediu-se rapidamente e saiu, evitando o olhar do detetive. Assim que o homem desapareceu, Poirot virou-se para o policial. "Sigam-no, mas sem pressa. Um homem que quer parecer inocente corre apenas no pensamento." Mais tarde, Poirot reuniu Émile Laurent e Henri Valmont para uma nova rodada de perguntas. O artista parecia exausto, enquanto o primo da vítima exalava impaciência. "Monsieur", começou o detetive, "esta manhã encontrei o lenço da senhorita Fournier. Estava sob uma cadeira próxima à mesa de bebidas. Curioso, não?" Henri cruzou os braços. "Não vejo nada de curioso nisto. O salão estava cheio." "Justamente", replicou Poirot. "Mas o lenço estava dobrado, não caído. Isso indica que foi colocado ali, não perdido." Émile ergueu os olhos, surpreso. "Colocado? Por quem?" "Essa é a pergunta, mon ami." Poirot caminhou lentamente em volta dos dois. "Alguém o colocou ali para ser encontrado, ou para ser esquecido." Henri bufou. "O senhor gosta de fazer parecer tudo mais complicado do que é." "Não, monsieur", respondeu Poirot. "A vida é que gosta de parecer simples. É o disfarce preferido da mentira." O detetive se aproximou de Émile. "O senhor a amava, não?" "Sim, e ainda amo." "E o senhor, monsieur Valmont, amava o dinheiro dela."
completou Poirot, seco. Cada um de vocês tinha um motivo para querer algo dela, e ambos a perderam. Henri se levantou irritado. Já disse que não tenho nada a ver com isso. Poirot ergueu uma sobrancelha. Curioso como os inocentes se ofendem rápido e os culpados tentam parecer calmos. Eu ainda não decidi de qual lado o senhor está. Os dois homens se retiraram, deixando o detetive só. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, refletindo. Tudo naquele crime era uma dança entre o que se via e o que se escondia. A morte de Isabelle fora encenada como uma tragédia acidental, mas cada detalhe apontava para cálculo. O perfume envenenado, o lenço posicionado, o comportamento contido de Lucas, nada era coincidência. Havia algo teatral em toda a cena. O assassino não apenas matara, criara uma obra. No início da noite, Poirot foi até o pequeno laboratório que ficava anexo ao salão. As prateleiras estavam cheias de frascos, pipetas e rótulos manuscritos. Entre eles, encontrou 2 frascos idênticos, ambos com o nome Amour Éternel. Um estava lacrado, o outro aberto e com um leve resíduo esbranquiçado na tampa. Ele ergueu o frasco aberto e examinou a tampa sob a luz. Um brilho opalescente denunciava o uso de uma substância química diferente, algo usado para estabilizar compostos voláteis. Um tipo raro de fixador sintético. Admirável, murmurou. Um crime tão refinado quanto o perfume. Foi interrompido por Lisette Moreau, a jovem camareira de Isabelle. Ela apareceu hesitante à porta, segurando um envelope. Monsieur Poirot, encontrei isto no quarto de Mademoiselle Fournier. Ele pegou o envelope e abriu com cuidado. Dentro havia uma carta incompleta, escrita à mão. Meu querido Lucas, tenho algo a lhe dizer antes do brinde. Descobri mudanças na fórmula que você enviou à diretoria. Não é o mesmo perfume que testamos juntos. Não sei o que pretende, mas temo que... A carta terminava ali. Poirot respirou fundo. Então é verdade. Até o amor dela começou a cheirar a desconfiança. Lisette olhava aflita. O senhor acha que o doutor... Eu acho, mademoiselle, que o amor é o melhor disfarce para a traição, interrompeu ele, e que a senhorita Fournier descobriu algo antes de morrer. Ele agradeceu à jovem e a dispensou. Ficou sozinho com a carta nas mãos e o som distante da chuva voltando a cair sobre Paris. A aparência de harmonia, pensou, fora construída para esconder um abismo. E agora, cada máscara começava a rachar. Mais tarde, enquanto revisava suas anotações, Poirot traçou uma linha no caderno. O amor dela era verdadeiro, o dele, uma fórmula. A realidade começava a surgir por trás da aparência. Isabelle fora morta não por acaso, mas para silenciá-la. O veneno fora o golpe final de um homem que preferia destruir do que perder o controle. Poirot fechou o caderno, levantou-se e ajustou o casaco. Amanhã seria o dia de expor o contraste entre o que todos viam e o que realmente existia. A verdade, murmurou, é o perfume mais difícil de esconder. Saiu do salão, deixando para trás o eco do crime, invisível, mas cada vez mais nítido. O amanhecer seguinte trouxe o ar pesado da inevitabilidade. Nenhum hóspede deixara o hotel de Bellecour. O gerente, a pedido de Poirot, mantivera o edifício isolado até segunda ordem. Lá fora, Paris seguia o ritmo indiferente de sempre, mas dentro do hotel, cada ruído parecia suspeito. O tilintar de talheres, o ranger de uma porta, o farfalhar de um vestido, tudo carregava a atenção de um segredo prestes a romper. Poirot passou a manhã sozinho no pequeno laboratório. Diante dele, o frasco aberto de Amour Éternel parecia uma joia maldita.
Ao seu lado, o outro exemplar, selado e intacto, refletia a luz, como se guardasse algo puro. O contraste entre os dois resumia o crime, uma versão bela, outra corrompida. Ele analisava as diferenças com cuidado meticuloso. O cheiro do perfume intacto era delicado, equilibrado entre jasmim e sândalo. O do frasco usado trazia algo mais denso, metálico, quase imperceptível, mas letal. Poirot sabia que apenas alguém com domínio químico poderia inserir o veneno sem alterar o aroma. A ciência, murmurou, é como a moral. Ambos exigem limites. E quando um homem decide ultrapassá-los, o resultado é destruição perfumada. Ao meio-dia, o detetive chamou o Dr. Lucas Duret para uma nova conversa. O químico entrou no laboratório com passos seguros, embora o olhar denunciasse vigília. Curioso reencontrá-lo aqui, monsieur, disse Poirot, ajeitando as luvas. É como se o local do crime fosse o seu verdadeiro lar. Não entendo suas insinuações, respondeu Lucas, seco. Vim apenas cooperar. Poirot apontou os 2 frascos sobre a mesa. Um contém arte, o outro assassinato. Ambos trazem a sua assinatura. Lucas cruzou os braços. É impossível. O composto venenoso que menciona nem sequer é acessível ao público. Justamente, replicou Poirot. Apenas um homem com seu conhecimento poderia utilizá-lo sem despertar suspeitas. O químico tentou sustentar o olhar. Não há provas de que eu tenha manipulado esses frascos após o teste final. Poirot aproximou-se. Não precisamos de provas, monsieur. Basta observar quem se beneficia quando a moral é substituída pela vaidade. Lucas respirou fundo. A senhorita Fournier era impetuosa. Queria alterar a fórmula que criei, diluir o conceito artístico. Eu defendi a integridade da ciência, nada mais. Integridade, diz o senhor. Poirot arqueou a sobrancelha. A ciência sem moral é um espelho sem reflexo. O senhor transformou o conhecimento em arma e o amor em laboratório. Lucas manteve o tom frio. O amor é apenas uma reação química, Monsieur Poirot. Volátil, previsível, facilmente transformável. Poirot sorriu, triste. Ah, então é isso. O senhor envenenou o corpo de uma mulher com o mesmo raciocínio com que envenenou sua alma. Lucas se virou para sair, mas o detetive completou. O perfume envenenado era o presente de noivado, não é? A ciência a serviço da eternidade. Uma eternidade curta, monsieur. O homem não respondeu. Apenas fechou a porta atrás de si. Depois da partida do químico, Poirot recebeu Madame Colette Marchand. Ela viera por vontade própria, trazendo documentos da Maison Fournier. São relatórios das últimas semanas, explicou. Isabelle começara a revisar contratos e fórmulas. Estava desconfiada de alterações não autorizadas. Poirot examinou as folhas. As anotações da jovem estavam meticulosas, com trechos sublinhados. Lucas alterou a proporção de fixadores. Verificar finalidade. Em outro ponto, produto testado em segredo, ver risco químico. A senhorita Fournier descobriu então, comentou Poirot, e pretendia confrontá-lo durante o brinde. Sim, confirmou Colette. Ela me contou no mesmo dia. Disse que precisava abrir os olhos do homem que amava. Poirot balançou a cabeça. E ele respondeu abrindo o frasco que a mataria. Madame Marchand baixou o olhar. Acha que ele planejou desde o início? Não, respondeu Poirot. Acredito que ele planejou apenas o sucesso. O assassinato veio como reação colateral da arrogância. Mais tarde, Poirot chamou Émile Laurent novamente. O designer, visivelmente abalado, confessou que sabia das suspeitas de Isabelle. Ela me procurou 3 dias antes, contou. Disse que o perfume de teste parecia diferente.
Eu sugeri que pedisse análise laboratorial. Ela riu e disse: ele não me faria mal. Poirot cruzou as mãos. A confiança é o solvente mais perigoso, monsieur. Dissolve até o bom senso. Emily olhou o chão. Eu queria protegê-la, mas ela acreditava demais na genialidade dele. Achava que Lucas representava o futuro. E o futuro, meu caro, é um conceito que muitos confundem com poder, respondeu o detetive. O senhor ainda acredita na inocência do Dr. Duret? O artista hesitou. Não, mas quero acreditar que ele a amou de verdade. Poirot sorriu de leve. Um homem que mata para preservar o próprio brilho não ama. Ele apenas reflete a si mesmo. Ao cair da noite, Poirot recebeu Henri Valmont. O primo parecia nervoso e carregava um envelope amassado. Encontrei isto no quarto de Lucas, disse, jogando o envelope sobre a mesa. Cartas dele para Isabelle. Veja a última. A carta era escrita com elegância calculada. Meu amor, não posso permitir que destrua o que construímos. Você não entende a grandeza do que criei. Quando compreender, será tarde, mas será eterno. Poirot leu em silêncio. Depois pousou a folha. O cientista fala. O moralista morre. Henri arregalou os olhos. Então é isso? Ele a matou? Poirot respondeu com calma. Eu não anuncio a verdade até que ela se apresente sozinha. Mas sim, monsieur, o cheiro do culpado já está no ar. Henri suspirou, aliviado e enojado. Ele acreditava que podia brincar de Deus. E como todos os deuses criados pelo homem, Monsieur Valmont, ele esqueceu que o poder tem cheiro, disse Poirot, levantando-se. E esse cheiro, por mais que tente disfarçar, permanece. Horas depois, sozinho no laboratório, Poirot refletiu sobre o que reunira. A ciência, para Lucas Duret, fora um palco para o ego. Ele criara o veneno não por maldade pura, mas por orgulho ferido. Isabelle o havia desafiado, e para um homem que acreditava controlar moléculas e corações, isso era insuportável. O detetive comparou os dois frascos mais uma vez. Ambos perfeitos, indistinguíveis. O que os diferenciava era invisível, uma decisão moral. Um lembrete de que o mal não tem aparência própria, precisa apenas de uma mente que o justifique. Poirot anotou em seu caderno. A ciência sem alma produz monstros de perfume e memória. Ele a matou para preservar o nome, ela morreu para preservar a verdade. Guardou o caderno, apagou as luzes e saiu do laboratório. No corredor encontrou o inspetor local, que aguardava instruções. Amanhã, monsieur, disse Poirot, todos serão reunidos novamente. A ciência já falou. Agora, deixemos a moral responder. O inspetor assentiu, sem compreender totalmente, mas a convicção de Poirot bastava. O detetive caminhou até o salão escuro e parou diante da grande janela. Do lado de fora, a chuva começava outra vez. O vidro refletia sua imagem, solitária, duplicada pelo brilho dos relâmpagos. Ele murmurou baixinho. Quando o homem confunde criação com domínio, o perfume da razão se torna o odor da morte. A chuva engrossou e Poirot permaneceu ali, imóvel, aguardando o amanhecer do dia seguinte, o dia em que a moral voltaria a pesar mais que a ciência. O amanhecer do terceiro dia trouxe consigo o rumor abafado de conversas contidas. O Hotel de Bellecour, antes refúgio de elegância, tornara-se um cárcere dourado. Os convidados originais do baile ainda estavam lá, dividindo olhares desconfiados entre o café e o silêncio. O perfume da tragédia havia penetrado nas cortinas e nas consciências. Poirot, sempre impecável, observava do canto do salão principal. Nada escapava ao seu olhar. A forma como os criados hesitavam antes de servir,
como os hóspedes desviavam o olhar ao cruzar o seu. O medo não respeitava classe. Ele nivelava todos, dos milionários aos mordomos. Mas era nas hierarquias do poder que as motivações mais profundas se escondiam. Naquela manhã, Poirot havia requisitado um encontro restrito. Chamou apenas 3 pessoas, Madame Colette Marchand, Henri Valmont e Lucas Duret. 3 figuras representando os vértices da pirâmide social que sustentava a Maison Fournier, a velha guardiã da tradição, o herdeiro decadente e o novo símbolo da modernidade. Reunidos no antigo salão de chá, o ambiente parecia denso demais para a hora do dia. O aroma de café se misturava à tensão. Poirot abriu a reunião com a serenidade de quem segura o fio de uma bomba. Monsieur, madame, começou ele, o que aconteceu aqui não foi apenas um crime de paixão. Foi uma guerra silenciosa entre o velho e o novo. A senhorita Fournier era o campo de batalha. Madame Marchand endireitou-se na cadeira, defensiva. Isabelle representava o futuro da casa, monsieur. Mas um futuro deve respeitar suas raízes. Henri riu, sarcástico. Raízes? A senhora chama de raízes o monopólio que o senhor seu falecido sócio manteve por décadas? Isabelle estava cansada das regras de velhos moralistas. E o senhor estava cansado de viver às custas dela, retrucou Poirot, cortando o ar entre ambos. Não há virtude em quem prega liberdade quando essa liberdade depende da fortuna alheia. Henri tentou responder, mas Poirot ergueu um dedo. A calma, monsieur, é o luxo dos inocentes. Permita-me continuar. Ele virou-se para Lucas, que permanecia imóvel, as mãos cruzadas sobre a mesa. O senhor, Monsieur Duret, era o símbolo da ascensão moderna. Um homem da ciência, vindo de família simples, aceito em um mundo de sobrenomes e brasões apenas por seu talento. Deve ter sido tentador, não? Lucas manteve o tom frio. Tentador, sim, mas também merecido. Ah, murmurou Poirot, a meritocracia, a desculpa preferida dos ambiciosos. O senhor acreditava ser o novo rosto da família Fournier, mas esqueceu que o rosto sem alma é apenas uma máscara. Madame Marchand interveio indignada. O senhor fala como se todos aqui fossem culpados? Poirot olhou para ela com gentileza, mas firmeza. Todos são, madame, em diferentes medidas. O crime de cada um talvez não seja o envenenamento, mas a indiferença, o orgulho, o egoísmo. A senhorita Fournier morreu porque todos vocês a empurraram para um palco onde não podia recuar. Silêncio. Nenhum deles respondeu. A verdade, quando dita sem ornamentos, pesa mais do que o ouro. Poirot prosseguiu. A Maison Fournier era uma dinastia sustentada por poder e aparência. Isabelle tentou fundi-la com a ciência, e ao fazê-lo, tocou no nervo mais sensível da elite, o medo de perder o controle. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa. O senhor, Monsieur Duret, foi recebido como símbolo do progresso, mas tratado como intruso. O ressentimento cresceu, não? Lucas o fitou por um instante. A senhora Marchand nunca me respeitou, disse, enfim. E o primo dela me via como ameaça. Porque eu era, replicou Poirot. O poder, monsieur, é um perfume raro. Quem o possui, teme perdê-lo. Quem o deseja, tenta roubá-lo. Henri bateu com a mão na mesa. Então, segundo o senhor, todos aqui tinham motivo. Exato, respondeu Poirot calmamente. Mas apenas um tinha o conhecimento e a ousadia. Ele deixou a frase suspensa no ar. O olhar de todos voltou-se para Lucas, mas Poirot não concluiu ainda. Antes de apontar o culpado, é preciso entender o ambiente que o formou, disse. O
O Sr. Duret foi alimentado por um sistema que premia a aparência da genialidade e despreza a moral. Criou-se nele a ideia de que podia ser Deus e vítima ao mesmo tempo. Madame Marchand o interrompeu. Está transformando um assassino em mártir? Poirot respondeu sem elevar a voz. De forma alguma. Estou apenas lembrando que o mal nasce onde a sociedade fecha os olhos. A ambição dele foi alimentada por aplausos, até que ele acreditou ser intocável. A velha mulher baixou o olhar. Henri, antes arrogante, parecia agora apenas desconfortável. Poirot respirou fundo. A morte de Isabelle não foi apenas o resultado de um veneno. Foi a consequência de uma estrutura construída sobre poder e vaidade. O Sr. Duret matou para se impor, mas todos vocês contribuíram para o cenário que o fez acreditar que podia. Lucas quebrou o silêncio. Está dizendo que o mundo é culpado, então? Poirot olhou-o diretamente. Não, monsieur. O mundo cria tentações. O homem escolhe o pecado. Ele recolheu os papéis sobre a mesa e os guardou. A polícia virá amanhã. Até lá, mantenham-se à disposição. O culpado já não está em dúvida. Apenas o momento da revelação. Saiu da sala, deixando para trás o eco de uma verdade desconfortável. Todos haviam ajudado a matar Isabelle, alguns com ação, outros com silêncio. Mais tarde, no salão vazio, Poirot sentou-se para anotar suas conclusões. As classes altas mantêm o poder com perfume e verniz. As classes baixas o desafiam com engenho, mas entre ambos nasce o veneno, o desejo de ser reconhecido. Enquanto escrevia, ouviu passos leves atrás de si. Era Lisette, a camareira, trazendo um recado do gerente. Monsieur Poirot, Monsieur Duret pediu para ver o senhor em particular. A esta hora? Disse que é urgente. Poirot fechou o caderno, levantou-se e seguiu até o jardim interno. Lucas o esperava junto a uma fonte, o rosto parcialmente iluminado pelo luar. — O senhor queria me ver? Perguntou Poirot. — Sim, respondeu o químico, com um tom controlado demais. Desejo encerrar esta farsa. O senhor quer me acusar, mas ainda não tem prova concreta. Poirot deu um passo à frente. O senhor tem razão. Falta apenas uma confirmação. Lucas cruzou os braços. E qual seria? Poirot o observou com um sorriso tênue. O cheiro em suas mãos, monsieur. O homem franziu o senho, mas Poirot continuou. O veneno usado no perfume só pode ser manipulado com solventes fortes. O senhor limpou as mãos com acetona, não foi? Mesmo agora, sinto o odor. Lucas desviou o olhar, o disfarce desmoronando. O senhor é mais perspicaz do que imaginei. Non, monsieur. Apenas menos cego do que os outros. Por um instante, Lucas pareceu hesitar entre a confissão e o desafio. Depois apenas disse: o que ela fez foi me humilhar. Eu lhe dei o nome, a ciência, o futuro, e ela quis me substituir por conselhos de velhas e artistas falidos. Poirot respondeu sem emoção. O senhor lhe deu a morte, monsieur, e o nome que carregará agora será o seu próprio epitáfio. O químico virou-se e desapareceu no corredor, deixando atrás de si o leve aroma de acetona e o peso da culpa. Poirot permaneceu ali, sozinho, olhando para a fonte imóvel. A luta entre classes e poder havia terminado da forma previsível. O mais inteligente vencera, mas à custa da alma. O poder sem moral é apenas perfume barato, murmurou. Brilha na luz, mas evapora rápido. Ele caminhou de volta ao hotel. O caso estava prestes a chegar ao seu desfecho. E, como sempre, a verdade não cheirava a flores. O amanhecer seguinte foi silencioso, quase respeitoso. Nenhum som vinha do grande salão do Hotel de Bellecour. O perfume da tragédia permanecia, leve,
mas impossível de ignorar, um lembrete de que a morte podia ser bela e repugnante ao mesmo tempo. Poirot já não precisava de mais provas. O corpo de Isabelle Fournier fora apenas a primeira vítima. A segunda era o próprio assassino, que ainda respirava, mas já estava condenado pelo próprio ego. Naquela manhã, ele pediu que todos se reunissem no salão principal, o mesmo onde o brinde fatídico acontecera. O espelho das paredes devolvia reflexos cansados, rostos tensos, olhos avermelhados, gestos contidos. Estavam lá Madame Colette Marchand, Henri Valmont, Émile Laurent, Luca Duret e Lisette Moreau, cada um, à sua maneira, marcado por culpa, medo ou luto. Poirot esperou o silêncio se instalar. Mesdames et messieurs, começou em tom sereno, chegamos ao fim deste triste perfume de engano. A senhorita Fournier morreu envenenada não pelo acaso, mas por um amor que se confundiu com domínio. Ele caminhou lentamente até o centro do salão, as mãos cruzadas atrás das costas. Amor e ambição, ciência e poder, todos esses temas se entrelaçam aqui, mas há algo mais profundo. O assassino não matou por dinheiro, nem apenas por orgulho. Matou porque acreditou que, se não pudesse possuir, destruir seria o mesmo que eternizar. Os olhares se cruzaram. Lucas manteve-se imóvel, mas o brilho frio em seus olhos denunciava a inquietação. Poirot prosseguiu. Mademoiselle Fournier descobriu que o perfume apresentado ao conselho da Maison havia sido adulterado. Ela planejava revelar isso durante o brinde, diante de todos. Era uma mulher apaixonada, sim, mas também corajosa. E essa coragem a condenou. Madame Marchand levou a mão à boca, chocada. Ela me disse que faria algo importante naquela noite, mas pensei que fosse apenas anunciar a data do casamento. Poirot assentiu. O casamento era o disfarce, madame. O verdadeiro brinde seria o da verdade. O detetive retirou um pequeno lenço de seu bolso, o mesmo encontrado sob a cadeira. Este lenço foi deixado no salão, dobrado com precisão. Tinha vestígios do veneno. Não foi esquecido por descuido. Foi colocado como uma assinatura. O assassino desejava que o crime fosse lembrado. Henri franziu o senho. Isso é loucura. Quem desejaria ser lembrado por um assassinato? Alguém que confunde eternidade com posse. Respondeu Poirot calmamente. Alguém que acredita que destruir é a forma mais pura de manter. A sala ficou tensa. Lucas respirou fundo, mas não disse nada. Poirot prosseguiu. O veneno usado é um derivado de um fixador aromático experimental. Não está disponível no mercado, apenas em laboratórios privados. O Dr. Duret possuía acesso, conhecimento e motivo. Todos se voltaram para o químico. Ele sustentou o olhar de Poirot. Está me acusando? Estou descrevendo o que vejo, respondeu o detetive. O senhor limpou as mãos com acetona logo após o crime. Mesmo agora, o odor persiste. Lucas fechou as mãos, tenso. É um cheiro comum em laboratórios. Talvez, disse Poirot com um leve sorriso, mas não tão comum em jantares de noivado. O silêncio foi absoluto. O ar parecia denso, como se o próprio hotel respirasse devagar. Poirot deu mais um passo em direção ao químico. O senhor amava Mademoiselle Fournier. Disso não duvido. Mas o amor do senhor era possessivo. O senhor via nela um projeto, não uma pessoa. E quando ela ameaçou escapar de seu controle, o senhor preferiu eternizá-la morta a vê-la livre. Lucas riu, mas o som saiu seco. O senhor fala como um poeta, não como um detetive. Poirot inclinou a cabeça. A poesia, monsieur, às vezes descreve melhor o crime. Isabelle não me compreendia, disse Lucas erguendo o tom.
Ela queria destruir tudo o que eu criei. Eu a adverti. Disse que ela não podia me afastar da Maison. Então o senhor decidiu afastá-la da vida, completou Poirot. E ainda teve a ousadia de chamar o perfume de Amour Eternel. Que ironia amarga! O químico levantou-se abruptamente, mas 2 policiais discretamente posicionados bloquearam sua saída. Poirot, sem pressa, continuou. O senhor acreditava que a ciência justificava tudo, que o amor era uma reação química, controlável, mensurável. Mas esqueceu-se de que a moral não obedece a fórmulas. Lucas respirava com dificuldade. Ela não me amava de verdade. Poirot se aproximou. E por isso o senhor a matou. Por que não o amava o suficiente? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer confissão. Lucas abaixou o olhar. Eu não pretendia, murmurou. Só queria que ela ficasse. Poirot respondeu com voz calma, quase triste. Ela ficou, monsieur, no perfume, na lembrança e agora na culpa que o senhor carregará para sempre. O químico se afundou na cadeira. Madame Marchand começou a chorar baixinho. Émile cobriu o rosto com as mãos. Henri olhou para o chão, sem saber o que dizer. Poirot olhou ao redor. O amor que mata não é amor, é medo. E o medo é o veneno mais antigo do mundo. Ele fez um gesto discreto e os policiais se aproximaram de Lucas. O homem não resistiu quando lhe colocaram as algemas. O senhor me entende, Poirot, disse ele antes de ser levado. Tudo o que eu quis foi ser lembrado. E será, respondeu o detetive. Mas não pelo que criou, e sim pelo que destruiu. A porta se fechou atrás do prisioneiro. O eco metálico das algemas misturou-se ao som distante da chuva que recomeçava lá fora. Horas depois, o salão foi esvaziado. Restavam apenas Poirot e Hastings, o fiel amigo e narrador que chegara de Londres ao saber do caso. Ele assistira à revelação em silêncio, impressionado pela frieza com que o crime fora concebido. Um homem tão inteligente, murmurou Hastings, e ainda assim tão cego. Poirot respondeu sem levantar os olhos do chá. A inteligência, mon ami, é como o perfume. Encanta, mas também pode sufocar. Acha que ele amava Isabelle? Poirot pousou a xícara. Amava sim, mas do modo errado. O amor verdadeiro dá liberdade. O dele exigia obediência. Quando ela quis ser ela mesma, ele preferiu transformá-la em lembrança. Hastings ficou em silêncio por alguns instantes. E pensar que tudo começou com um brinde? Sim, disse Poirot. Um brinde ao amor e à eternidade. Ele apenas esqueceu que o amor não pode ser engarrafado. Do lado de fora, o céu começava a clarear. O Hotel de Bellecour, antes cenário de festa, agora respirava como um monumento à culpa. O perfume Amour Eternel seria retirado de circulação e o nome Fournier manchado para sempre. Poirot levantou-se, olhou para o espelho do salão e ajeitou o bigode. O amor possessivo, Hastings, é o único veneno que o homem insiste em chamar de virtude. Saiu em silêncio, deixando para trás o perfume que um dia prometeu eternidade e entregou apenas destruição. O Hotel de Bellecour voltou ao silêncio de seus dias de luxo, mas o que restava agora era apenas aparência. Os tapetes haviam sido limpos, os lustres polidos, as taças substituídas, e ainda assim o ar continuava pesado. Havia algo na atmosfera, um perfume de memória, que nem o tempo nem o sabão conseguiam dissipar. Hercule Poirot permanecera em Paris por mais 2 dias, aguardando o encerramento formal do inquérito. O corpo de Isabelle Fournier fora sepultado discretamente e apenas 3 pessoas acompanharam o cortejo: Madame Colette Marchand,
Émile Laurent e a jovem Lisette Moreau. O nome de Lucas Duret já circulava nos jornais como o químico do amor mortal. A sociedade parisiense, tão rápida em aplaudir o brilho, mostrava-se ainda mais veloz em condenar o escândalo. No salão do hotel, Poirot sentava-se diante de uma janela, tomando chá. Ao seu lado, Hastings folheava um jornal com a expressão de quem ainda não compreendia como o romance de um casal tão promissor terminara em tragédia. "Sabe, Poirot", disse ele, "não consigo aceitar que um homem tão inteligente tenha sido movido apenas por orgulho." Poirot ajeitou o bigode e respondeu calmamente: "O orgulho, mon ami, é o perfume do amor possessivo. A princípio é agradável, mas se inalado por tempo demais, torna-se tóxico." Lucas acreditava que podia controlar tudo, a ciência, o sentimento, até o destino. Mas quem tenta dominar o coração humano descobre que ele reage como uma substância instável. Hastings deixou o jornal sobre a mesa. E Isabelle? O que ela realmente queria? "Liberdade", respondeu Poirot. Mas o mundo ao redor dela confundia liberdade com rebeldia. Para uns ela era ingênua, para outros, insolente. E para o homem que dizia amá-la, era uma ameaça ao próprio ego. Ela quis unir tradição e modernidade, mas pagou o preço de viver entre dois mundos: o antigo, preso ao nome Fournier, e o novo, envenenado pela ambição científica. O amigo suspirou. Então o amor deles nunca teve chance? Poirot fitou o vazio por um instante antes de responder. Nenhum amor sobrevive quando um dos lados quer transformar o outro em espelho. Isabelle foi amada como criação, não como pessoa. Quando percebeu isso, tentou escapar. E esse foi o momento em que o Criador destruiu sua própria obra. O relógio da recepção marcou 3 horas da tarde. Um funcionário aproximou-se com um envelope selado. "Monsieur Poirot, chegou correspondência do ministério." Poirot abriu o envelope e leu em silêncio. Era um relatório final da polícia francesa, confirmando tudo. Lucas Duret havia confessado, entregando detalhes da fórmula venenosa. O veneno, misturado a uma essência floral, ativava-se apenas com o calor da pele. Isabelle morrera lentamente durante o baile, enquanto o perfume reagia à temperatura do corpo e se transformava em gás letal. Poirot guardou o papel e comentou sem emoção: "O homem que criou o perfume da eternidade acabou criando o perfume da morte." Hastings olhou para o amigo. "E agora, Poirot? O que vai fazer?" "Nada." O detetive levantou-se e ajeitou o casaco. "A justiça dos tribunais cuidará do resto. A minha já foi feita. Eu apenas restauro a ordem." E, neste caso, a ordem era revelar o verdadeiro aroma do amor. Eles caminharam até a saída. Do lado de fora, Paris seguia viva, indiferente à tragédia. O sol surgia entre as nuvens, e o ar da tarde trazia um leve cheiro de flores misturado à fumaça dos carros. Hastings comentou: "A cidade parece ignorar o que aconteceu aqui." "É natural", respondeu Poirot. "As cidades grandes têm memória curta. Mas o mal que nasce do coração humano, esse permanece. Apenas muda de frasco." Atravessaram o saguão principal. Madame Colette os esperava, vestida de preto, o olhar abatido. "Monsieur Poirot", disse ela com voz trêmula, "antes de partir quero agradecer. A senhorita Fournier acreditava no senhor. Dizia que o mundo precisava de homens que entendessem a verdade por trás das aparências." Poirot inclinou-se respeitosamente. "Ela foi mais sábia do que imaginava, madame. O erro dela foi confiar que o amor bastava para mudar o caráter dos homens." Colette segurou o lenço com força. "A casa Fournier não sobreviverá." Os investidores recuaram.
Os contratos foram cancelados. Talvez, disse Poirot, mas às vezes é necessário que o perfume desapareça para que o ar possa se renovar. A mulher assentiu, enxugando uma lágrima. Isabelle acreditava que o perfume dela contaria uma história de amor. E contou, respondeu Poirot. Apenas não a que ela esperava. Ela se afastou lentamente, deixando-os novamente a sós. Horas mais tarde, já no trem para Londres, Poirot observava o campo francês pela janela. Hastings, ao lado, permanecia pensativo. Há algo que ainda me incomoda, disse ele. Por que Lucas quis ser lembrado? Se sabia que seria descoberto, por que deixou tantas pistas? Poirot sorriu discretamente. Porque o amor possessivo não aceita o esquecimento. Ele destrói, mas quer ser lembrado pela destruição. Lucas acreditava que matando Isabelle eternizaria sua criação. Quis transformar o crime em legado e, de certa forma, conseguiu. Conseguiu? Sim, mon ami. O nome dele será lembrado como o homem que fez do amor um veneno. Nem todos os legados são gloriosos. Hastings recostou-se em silêncio. O trem seguia veloz, cortando a paisagem cinzenta. Poirot olhou seu reflexo no vidro e comentou. Há sempre um limite entre o amor que constrói e o amor que consome. Quando um homem cruza esse limite, já não ama, coleciona. Como um químico colecionando fórmulas. Exatamente, disse Poirot. E quando ele tenta aplicar a fórmula no coração humano, o resultado é sempre explosivo. Ao chegar à Gare du Nord, Poirot fez uma última parada no pequeno quiosque de flores da estação. Escolheu uma única rosa branca e pediu que a entregassem no túmulo de Isabelle Fournier com um bilhete simples. O perfume da verdade nunca morre. HP. Depois disso, subiu no trem com Hastings e acomodou-se. O ruído das rodas sobre os trilhos parecia um relógio marcando o encerramento de mais um caso. Hastings, já mais tranquilo, perguntou. E o senhor, Poirot, ainda acredita no amor? O detetive sorriu, ajeitando o bigode. Claro, mon ami. Sem o amor, não haveria motivo para desvendar o ódio. Mesmo depois de tudo? Sobretudo depois de tudo. O amor é o mistério que mantém o mundo em movimento, mas deve ser puro, livre, recíproco. Caso contrário, é apenas perfume, evapora e deixa o veneno. O trem avançava pela paisagem, afastando-se de Paris. A tarde se tornava dourada e a luz refletia nas janelas como um espelho quebrado. Poirot observou as nuvens e concluiu, em voz baixa. A senhorita Fournier buscava a eternidade. O Dr. Duret ofereceu a ela a morte. No fim, ambos conseguiram o mesmo destino. Serão lembrados. Mas um pela inocência, outro pela vaidade. Hastings sorriu, pensativo. E o senhor? Poirot ajeitou o chapéu com a serenidade de quem já aprendeu a conviver com o peso da verdade. Eu continuo procurando ordem, mon ami. Sempre há outra mente que acredita poder controlar o coração. E enquanto houver amor, haverá também o perigo de perdê-lo. O trem entrou em um túnel. Por um momento, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, Poirot já havia fechado os olhos, em paz. O caso do perfume da decepção terminava ali, não com um grito, mas com o leve sussurro de um perfume que, mesmo invisível, continuaria pairando sobre Paris por muito tempo.